Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do verso 35. Tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite, através dessa palavra, uma palavra muito conhecida, mas que tem uma mensagem muito profunda para nós essa noite. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até no vento e na tempestade? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me levou a meditar nesse texto para trazer a mensagem para nós essa noite, com o tema Aprendendo com a Tempestade. Aprendendo com a tempestade. Porque a gente, quando olha para uma tempestade, a gente acha que ela só vai trazer coisa ruim. Mas se nós olharmos com outro olhar, vamos ver que ela tem a nos ensinar muita coisa. E esse texto me chama muita atenção, porque Jesus estava com os discípulos ali na margem do mar da Galileia, e de repente do nada ele diz assim: vamos passar para o outro lado. Ele dá uma direção aos seus discípulos, que ele queria passar para o outro lado. E essa primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, é que Deus sempre está dando uma direção para nós, uma direção de onde Ele quer nos ver, e de onde Ele quer que a gente esteja. Por mais difícil que seja o trajeto, Deus sempre está dando uma direção para a nossa vida. E essa direção, ela pode ser por várias formas. Pode ser por uma revelação, pode ser por sonho, pode ser por uma profecia, mas Deus sempre está apontando uma direção, mostrando para nós aonde Ele quer nos ver, para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. E quando Jesus dá a direção aos seus discípulos, observe que os discípulos não ficam parados. Eles vão preparar o barco, eles vão organizar todo o barco para poder fazer a travessia. Eu aprendo uma outra lição aqui, que quando Deus dá a direção, não é para a gente ficar de braço cruzado, achando que vai cair do céu, achando que Ele vai pegar nós e levar até o destino onde Ele quer que a gente esteja. Não, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Muitas pessoas não conseguem entender essa lição tão simples, da direção que Deus dá para a nossa vida. Quando Deus dá uma direção a Jonas, para ele pregar em Nínive, pastor Zé Maria, Jonas muda a direção.
ele não entende o propósito dessa direção, e ele acaba mudando o curso. Isso acontece com muitas pessoas que não entendem a direção de Deus, porque se Deus dá a direção, Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te dar estratégia. E nós precisamos entender isso de uma maneira muito simples. Não adianta seguir a nossa direção, porque quando seguimos a direção de Deus, pode ter certeza que você não vai ter fracasso, você vai ter vitória. E os discípulos então preparam esse barco para começar a travessia. E quando eles começam a travessia, o dia estava lindo, o tempo estava limpo, era uma tarde ensolarada. E eles começam a fazer a travessia com esse cenário. Só que de repente, do nada, chega uma tempestade. A tempestade não avisa quando ela vai chegar. Ela não fala a hora, ela não fala o dia, ela não fala o mês. Simplesmente ela chega. Uma lição que a gente aprende aqui também é que muitas pessoas pregavam antigamente: vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Isso é mentira. Andar com Jesus, você vai enfrentar a tempestade do mesmo jeito. A diferença de estar com Jesus e não é a forma como a gente enfrenta. Porque quando você está com Jesus, Ele está com você dentro da tempestade. E Ele está te orientando, Ele está te ensinando, e Ele está passando com você. Mas quando você não está com Jesus, aí a coisa fica feia. E a gente aprende essa lição. A tempestade chega e começa a causar um alvoroço muito grande dentro do barco. O texto me chama muito a atenção, irmãos, que Jesus vai dormir. O texto mesmo diz que ele pega uma almofada e ele vai se deitar. E no meio dessa travessia, entre a tempestade e o horário e o momento que ele sai, ele já está dormindo. A tempestade chega. E quando a tempestade chega, ela causa um alvoroço muito grande para aquelas pessoas que estavam dentro do barco. E aqui eu aprendo uma lição muito importante, que a tempestade, ela vai revelar quem está dentro do barco. Ela vai mostrar quem são as pessoas que estão dentro desse barco. O texto, ele não dá detalhes sobre isso que eu vou falar para você, mas eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. Porque é muito fácil você atravessar o mar sem tempestade. Você vai estar cheio de amigos, você vai estar cheio de pessoas próximas, mas quando vem a tempestade, aí você vai saber quem vai estar com você, quem vai chegar junto, quem não vai te abandonar, quem vai estar próximo de você. E quando a tempestade chega, ela vai revelar essas pessoas. E eu quero comentar um pouco sobre essas pessoas, porque quando essa tempestade chega, existem algumas pessoas que eu intitulo elas como as críticas, as que vão reclamar de tudo, aquelas que não vão entender o propósito, que não vão entender a mensagem de Deus, e elas vão começar a reclamar. Era melhor a gente ter ficado lá, porque se a gente tivesse ficado lá, a gente não estaria correndo risco. Ela começa a ver defeito em tudo. A igreja não é a igreja que ela quer, o pastor não é o pastor que ela quer. E isso é só quando surge a tempestade. Começa a surgir os problemas, ela começa a apontar erro em tudo. O louvor já não sabe ministrar.
Os voluntários não sabem trabalhar. O grupo de jovens dá tudo errado. E ela começa a reclamar de tudo. E ela quer procurar pessoas que ajudem ela, pastor Zé Maria, a alimentar esse pensamento. Porque ela começa a inflamar o resto do barco. Você vai ficar aqui com ele? Olha aonde que ele está nos levando. Olha para onde que ele está nos levando. Daqui a pouco a gente vai morrer. Então essa pessoa, ela começa a criticar, ela começa a falar mal. Ela começa a criar uma desestrutura toda dentro do barco. Ela quer abalar os outros tripulantes do barco. Por quê, pastor? Porque ela não entende o propósito. Ela não entende o propósito. Porque quando a pessoa entende o propósito, levante a tempestade que for, ela sabe que ela vai chegar do outro lado. Ela sabe que a tempestade vai trazer um amadurecimento, vai forjar o caráter dela, vai deixá-la mais forte. A segunda pessoa que eu identifico dentro do barco são as pessoas medrosas. A tempestade chega e ela fica com medo. Nós não vamos conseguir. E ela fica com tanto medo que ela não consegue fazer absolutamente nada. A tempestade está jogando o barco para um lado, para o outro, a água entrando, e ela encosta no canto, ela tem medo. Tem medo de avançar, tem medo de crescer, tem medo de tomar decisões. O medo, muitas vezes, meus irmãos, atrapalha a nossa vida de chegar em lugares aonde Deus quer nos ver, em destinos que Deus traçou para a nossa vida. O medo nos impede, ou melhor nos dizendo, nos engessa. Nos engessa de uma tal forma que as pessoas olham para a gente, pastor Marquinhos, e diz: você tem um potencial de ir muito longe, mas você tem medo de avançar, você tem medo de crescer. Às vezes precisa atitude, às vezes precisa dar o primeiro passo, mas o medo nos bloqueia, o medo nos atrapalha. Uma passagem que me chama muita atenção é dos 12 espias. Moisés manda 12 espias para explorar a terra prometida. E quando os 12 voltam, 10 diz o seguinte: olha, o gigante é grande, a gente não vai conseguir. Colocou medo em todo o povo. Olha para vocês ver o que o medo pode causar. Colocou medo em todo o povo. Mas 2 disseram o seguinte: não, vamos partir para cima. Se Deus prometeu, Ele vai dar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Precisamos jogar esse medo para fora e avançar para frente, porque Deus vai nos dar. A palavra já foi lançada. Jesus disse: passemos para o outro lado. Então não tenha medo. Aleluia. Glória a Deus. A outra pessoa que eu identifico no meio da embarcação, pastor Vanderlei, é aqueles que querem pular do barco. Aqueles que querem pular do barco, porque não suportam a pressão. O vento está batendo para um lado e para o outro, trovão, a água está enchendo o barco. Isso é pressão, e a vontade é pular do barco, é acabar com tudo, é deixar o ministério de lado, é deixar tudo aquilo que você construiu de lado, é entender que o que você fez até agora já não valeu mais nada.
pula do barco. Muitas pessoas acabam tomando essa decisão. E às vezes não entende que a distância da onde o barco está para o destino que ele chegar é tão perto que ele nem imagina. Mas o vento está pressionando. Está parecendo aquele filme Tropa do Elite. Pede para desistir, pede para desistir. E a pressão está comendo solta. A pressão está comendo solta. Pede para sair, pede para sair. E só suporta aqueles que são fortes. Só aguenta a pressão aqueles que realmente entendem o lugar aonde eles querem chegar. Porque quando você sabe quem você é, você sabe onde você vai chegar. Quando você tem dúvida de quem você é e do Deus que você serve, qualquer vento que bater na sua vida é um motivo para você desistir de tudo. Mas quando você crê no Deus que você serve, e você sabe que Ele está junto com você, independente da tempestade que vier, você sabe que você vai chegar do outro lado. Muitas pessoas, pastores, estão abandonando Jesus. Pular do barco muitas vezes simboliza deixar Jesus. Pular do barco é abandonar o caminho com Jesus, é deixar a fé de lado, é se entregar aos prazeres do mundo, é se entregar aos prazeres da carne. Jesus está dentro do barco, Ele quer que você fique dentro desse barco, porque toda tempestade que começa, ela tem um tempo para terminar. Toda tempestade que começa, ela tem um fim. Aguente firme, segure. Jesus vai passar com você. Há muitas pessoas torcendo para você pular desse barco, para você abandonar a caminhada com Cristo. Tem muitas pessoas do outro lado, há tubarões querendo te devorar. Há peixes furiosos no mar querendo te devorar, querendo acabar com os teus sonhos, querendo acabar com os propósitos de Deus. Há muitas pessoas torcendo para que isso aconteça, mas dentro do barco há um homem chamado Jesus. Aleluia, há um homem chamado Jesus. Ele pode até estar dormindo, mas acorde ele. Aleluia. Ele pode até estar dormindo, mas Ele está dentro do seu barco. Ele não quer que você desista, Ele não quer que você pare. Há uma vitória muito grande te esperando do outro lado. Os discípulos não imaginavam o tamanho da fúria que era essa tempestade, dos ventos. E de repente, eles resolvem acordar Jesus. E Jesus levanta. E a primeira coisa que Jesus fala, a primeira coisa que Jesus faz, é resolver a situação. É acalmar a tempestade, é acalmar o vento, é colocar as coisas no seu devido lugar. Porque um grande erro da gente é achar que a gente vai conseguir resolver tudo na nossa vida. E tem coisas que nós precisamos da ajuda dEle. Tem coisas que Ele está esperando a gente clamar a Ele. Tem coisas que Ele está esperando a gente ir para o joelho. Há situações que infelizmente não vão estar no nosso controle. Não tem como a gente fazer absolutamente nada. E a gente tem que clamar a Jesus. Nós temos esse acesso. Chamar por Jesus, clamar por Ele, pela ajuda dEle. E quando Jesus acalma, coloca as coisas tudo no seu devido lugar, Ele olha para aqueles homens,
E como de sempre, ele resolve, mas não fica só no resolver, ele precisa ensinar. Porque não adianta só resolver o problema e não deixar uma lição para as pessoas. Jesus olha para eles e diz o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão apavorados? E ele diz assim: homens de pouca fé. Jesus estava dizendo assim: haverá situações que vocês terão que usar a fé de vocês. Porque a fé, ela ainda move montanhas. Há 4 semanas atrás, eu vivi uma experiência. Estava vindo do meu trabalho, eu recebi uma ligação para me orar por uma família. O filho dela havia dado entrada na UTI, com um quadro de pneumonia muito grave. E essa mulher é vizinha da minha mãe. E eu fui até a casa dela para orar por eles. E quando eu cheguei na casa dela, eu fui impactado com um cenário muito forte. A casa estava cheia. Essa mulher, ela tem muitos parentes e ela se dá muito bem com os vizinhos. E eles estavam orando pela sala, pelo corredor que liga a sala aos quartos. E eu olhando para aquele cenário, eu falei: meu Deus, que algo tremendo. Ela não é evangélica, a família não é evangélica, eles não vão em igreja nenhuma. O que mais me chamou a atenção é que eu cheguei para orar, mas eles já estavam orando. E quando ela terminou de orar, irmãos, a nora estava sentada no sofá em prantos. E ela, como mãe do rapaz que estava internado, ela disse o seguinte: quando nós fomos levar o Fred ao hospital, o médico disse que ele não ia passar dessa noite, porque os pulmões já estão todos comprometidos. Nós vamos entubar, mas não sabemos como vai ser. Mas aquela mulher levantou, pastor Vanderlei, numa autoridade, não é crente. Ela olhou para a nora e disse assim: olha, aquela palavra que nós recebemos, aquele dia que nós fomos naquela igreja, que eu iria profetizar, eu vou profetizar agora, ele não vai morrer. Irmãos, quando eu vi aquela atitude daquela mulher, que era mãe, que estava passando pelaquela situação, que estava com aquela notícia do filho, que ele poderia não passar daquela noite, eu falei: meu Deus, eu preciso me converter. Que fé! Aleluia. E ela disse para mim assim: você pode orar pelo meu filho? Você pode ir lá no hospital? E nós fomos lá no hospital, consegui entrar na UTI, orei, profetizei sobre a vida dele. Isso foi na sexta-feira. No sábado eles foram visitar. Ela voltou dizendo que já havia diminuído 50% do aparelho. Se passaram 3 semanas, 4 semanas, o menino já está em casa. O menino já está em casa. Porque a fé, ela move Deus a realizar coisas impossíveis aqui na terra. O médico já não sabia mais o que fazer. O médico olhou para aquele diagnóstico e falou: não tem mais o que fazer. Mas existe um médico dos médicos ainda, que ele tem a palavra final. Quando você coloca a causa sua nas mãos dele, pode crer, pode confiar, porque ele vai te abençoar, ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. A fé, ela tem o poder de mover Deus ao nosso favor. A fé é para ser usada, não é para ser deixada de lado. O que Jesus estava dizendo era isso para os seus discípulos: a tempestade e os ventos fortes não podem roubar a sua fé.
O hino que cantamos aqui da Aline Barros: a tempestade, os ventos fortes não podem roubar a sua fé. Tenha fé, Deus irá se mover e Ele vai lutar em prol do seu favor. Eu quero concluir essa mensagem nesse último texto. Um olha para o outro depois que vê Jesus dizendo, passando para eles essa lição, e eles: quem é esse homem? Quem é esse homem que tem poder sobre os ventos e a tempestade? Estavam dentro do barco, mas não tinham total convicção de quem era esse homem. Não sabia o poder que ele tinha. Jesus está no nosso barco. Aonde a gente vai, Ele vai junto. E às vezes Ele passa desapercebido, porque a gente não sabe o poder que Ele tem de mudar qualquer situação da nossa vida. Quem é esse homem? Ele é Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que orou para o cego, o cego enxergou, aquele que orou para o paralítico andou, aquele que orou para o defunto ressuscitou. Ele é Jesus, Ele vive e reina para sempre, e Ele está dentro do seu barco. Creia que Ele está dentro do seu barco, independente da tempestade que você tiver que passar, Ele vai passar com você junto. Pode chamar por Ele, porque Ele vai ajudar você a chegar do outro lado. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Não existe tempestade que fique de pé quando Jesus está dentro do nosso barco. Toda tempestade que vier se levantar, creia que Ele levantará para te ajudar. Ele levantará com uma autoridade do céu. Ele vai se levantar com a autoridade do céu e vai dizer a essa tempestade: aquieta-te, volta ao teu lugar. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você essa noite. Talvez você entrou aqui atravessando tempestades na sua vida, mas creia em nome de Jesus que essa tempestade ela vai ter um fim. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nesse momento eu oro, Senhor, por cada um que está aqui essa noite. Que o Senhor venha segurar nas mãos de cada um essa noite. O Senhor sabe o que cada um está vivendo, o que cada um está passando. Por isso, meu Pai, mostra, Senhor, dê a direção certa do lugar aonde o Senhor quer levar, do lugar aonde o Senhor quer que cada um esteja. Em nome de Jesus, Pai, vai dando força para cada um não pular do barco, para passar essa tempestade, Senhor, porque nós cremos que ela vai trazer um ensinamento muito grande para a nossa vida. Nós cremos que ela vai nos ensinar alguma coisa que vai nos deixar mais forte, mais resistente, para que a gente possa enfrentar outras dificuldades que vão surgir durante a nossa caminhada. Senhor, vai nos fortalecendo, porque nós queremos chegar diante do Senhor santos, queremos chegar diante do céu. Senhor, queremos chegar ao teu encontro. Sabemos que o nosso tempo é curto, sabemos que o Senhor há de voltar, mas não deixa que nós venhamos pular do barco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.